Deus fez tudo de nada. Às vezes, o nada ainda aparece no meio do que ele fez. Ai de mim, provocações outra vez, 8 anos e meio no ar. Apesar disso, é sempre bom lembrar que o provocador aqui não sou eu, é quem se dispõe a sentar ao meu lado para falar das coisas do Brasil e da vida. Vejam esse caso, por exemplo, vejam se não é uma provocação. Um professor aposentado, 35 anos de magistério, 30 anos nas melhores escolas do ensino médio de São Paulo e em 2 universidades, os 5 últimos como professor na rede pública. E ele diz, nesses 5 anos, deparei todos os dias com situações que transformariam Franz Kafka num amador. Ele diz que tentou mudar as coisas, mas que não deu. Foram as coisas que o domesticaram. Aposentou-se e escreveu um livro, Autobiografia de um Professor do Ensino Público, Os Subterrâneos da Educação. É claro que não é o livro que o traz aqui, mas os subterrâneos. Ele vem falar sobre nossa tragédia educacional, como as coisas são e como poderiam ser. Ele é Edson Albuquerque de Oliveira. Edson Albuquerque de Oliveira, professor de Química. Por que você trocou 30 anos das melhores escolas privadas, são palavras suas, pela rede pública na periferia? Bem, Abujamra, na realidade eu não troquei 5 anos. Eu já estava quase que totalmente afastado do ensino particular e julguei que deveria utilizar os conhecimentos que eu tinha nas escolas públicas, que são aquelas que têm as pessoas mais necessitadas, são aquelas em que as carências de todos os níveis aparecem. O que era bom na escola privada? Você tem os melhores professores, você pode ensinar, cobrar. A família cobrará do professor se ele não cobrar do aluno. Você tem laboratórios excepcionais. Você tem alunos que vêm de ambientes familiares muito bem estruturados. E esses meninos, desde a infância, já bem tratados, com meio cultural consistente, é muito mais fácil trabalhar com eles, é muito mais ameno. Cara, mas não tinha lá na escola privada esses alunos que dizem que são eles que pagam seu salário, logo você é empregado deles? É raro, é exceção, eu jamais ouvi algo desse nível. E o que é que você encontrou na rede pública? A primeira surpresa com a qual me deparei foi que me trataram muito bem, os professores, os diretores, os coordenadores. Eu recebi uma solidariedade que me deixou espantado. Tempos depois, eu descobri que essa solidariedade não era gratuita, era como se eles dissessem, olha, chegou mais um para dividir o nosso pesado fardo aqui. Aí, a primeira coisa que eu estranhei, Abujamra, foram as instalações, grades por toda parte. Por exemplo, para me dirigir a uma sala de projeção de vídeo nessa escola, eu precisei passar por 3 portas, com cadeado, uma delas de ferro. E a TV estava numa jaula de ferro com um cadeado. Por quê? São periferias, são lugares em que as coisas são difíceis para todos. A televisão desaparece, por exemplo. Se não deixar a grade, desaparece tudo, assaltam a escola, levam objetos, mobílias, computadores. É outro ambiente. O que eu vou falar aqui, Abujamra, só é de conhecimento de quem está na escola pública. A escola pública
é uma tragédia cuja realidade não aparece na mídia. A mídia quer consertar, treinando professores, salário de professores, equipamento de professores, mas há aquele subterrâneo, aquele ambiente quase que perigoso e absolutamente inadequado para o ensino. Você é um provocador maior, hein, rapaz? Você sofreu muito? Olha, eu não sou provocador, a escola que é provocadora. Eu levei alguns meses para tomar conhecimento de onde eu estava. Eu fiquei meio perdido, como se tivesse ido a outro planeta. Por exemplo, vou descrever as primeiras aulas que eu dei na escola pública. Para começar, além das grades, eu vou te mostrar um objeto que eu trouxe, que você vai pensar, está aqui, ó. Ninguém que está assistindo esse programa vai saber o que é isso. Parece um instrumento de tortura medieval. Idade Média, Santo Ofício, Santo Inquérito. Não, você sabe o que é isso, Abujamra? É uma chave para abrir as portas das salas de aula. Não parece uma cruz? É a nossa cruz simbólica. É a nossa cruz simbólica. Para abrir a porta para você dar aula. Para eu poder dar, para abrir e fechar, principalmente para fechar. Essas portas, Abujamra, são de metal, uns 3 centímetros de espessura, senão ela é destruída muito rapidamente. Toda a periferia ou só onde você esteve? Todas as escolas, eu lecionei em poucas escolas, mas conheci centenas de professores, conversei com centenas de professores de centenas de escolas, todas no mesmo nível. Mas as pessoas estão dizendo que as escolas públicas estão melhorando muito, que elas agora estão dando aulas, digamos, tão boas quanto as privadas. Isso que você acabou de dizer é que é uma provocação, Abujamra. Eu tenho amigos no interior de São Paulo. As queixas são as mesmas. Eu recentemente assisti na TV Câmara uma entrevista com professores de Brasília, ensino público. A tragédia é a mesma. O que aconteceu eu não posso bem te explicar, mas eu acho que essas mudanças de político aí que fazem esse estilo de estrago, né? Essas coisas que a gente vê nesse mundo de hoje em dia, que se pudéssemos evitar, seria até bom, né? Para mim, para você, para o povo, né? E o povo paga caro por essas coisas, né? Hoje você tem essa classe média fazendo o que não deve, não dentro da escola, fora da escola.